Olá, povo de Deus, todos sejam muito bem-vindos ao canal Fé para Vencer. Seja muito bem-vindo você inscrito do canal. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. E você que não é inscrito no canal, também quero te dizer que você também é muito bem-vindo. Quero aproveitar e te convidar para ser um membro do canal, amém? Deus te abençoe. Quero pedir para vocês dar uma curtidazinha aí, né? Dar um joinha para que o YouTube venha divulgar melhor o vídeo, amém? Deus abençoe vocês. Quero me apresentar para você que não me conhece. Sou sua irmã em Cristo, meu nome é Elizabeth, que você vai ouvir aqui e ver no canal Fé para Vencer. Uma palavra de paz, de incentivo. Aqui é tudo que edifica a fé, amém? Quando Deus me revela alguma coisa, eu compartilho com vocês aqui. E também tem testemunhos, tenho muito testemunho, experiências com Deus. Também eu compartilho aqui com vocês. E a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus. Quero mais uma vez aqui compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus. Louvado seja Deus. Quero aqui ler a palavra de Deus em Eclesiastes 11. Vou ler aqui dois versículos. É o primeiro e o 2 do capítulo 11. Dois versículos. Bem conhecido, louvado seja Deus. O título da palavra fala: o procedimento prudente do sábio. Louvado seja Deus. O versículo 1 fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparti com 7 e ainda com 8, porque não sabe que mal sobrevirá à terra. Amém. Louvado seja Deus. Até aqui. Uma palavra gloriosa, uma palavra de ensino, né? Louvado seja Deus. De incentivo, de ensino. Aqui o título da palavra fala, né? O procedimento prudente do sábio. Louvado seja Deus. O povo de Deus é sábio, né? Aqui está referindo sobre o sábio Salomão, né? Mas também refere a nós, né? Louvado seja Deus. Porque o povo de Deus precisa e deve ser prudente e sábio, né? Quem não tem sabedoria, pede para Deus, né? Que Deus dá. Louvado seja Deus. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que é lançar o pão sobre as águas, né? Louvado seja Deus. O que é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o pão que veio do céu. Louvado seja Deus. Devemos compartilhar a palavra de Deus, né, com mais alguém. Louvado seja Deus. Os dias são difíceis, são maus, né? E nós devemos lançar a palavra de Deus, o pão que desceu do céu. Louvado seja Deus. Não devemos, né, ser egoísta, né? Louvado seja Deus. Mas devemos ser sábios. Louvado seja Deus. Dividir, né? O entendimento que nós temos da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Sempre tem alguém, né, precisando de ouvir uma palavra da parte de Deus. Louvado seja Deus. Nós sabemos que há poder na palavra de Deus. Uma palavra
vindo da parte de Deus. Louvado seja Deus, tem poder de salvar uma vida, salvar uma cidade, até uma nação inteira. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Louvado seja Deus. Aqui a palavra de Deus fala que nós devemos dividir o nosso pão. Louvado seja Deus. Lançar sobre as águas. Louvado seja Deus. O que é lançar sobre as águas? Água simboliza gente. Louvado seja Deus. Devemos lançar a palavra de Deus sobre as pessoas. Louvado seja Deus. Hoje em dia, né, nós estamos vivendo dias difíceis. Não é difícil nós encontrar alguém depressivo ou até mesmo com depressão. Louvado seja Deus. E essas pessoas, há necessidade de ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Há necessidade de nós falar a palavra de Deus. Quantas pessoas famintos, né? Fomentos da palavra de Deus, querendo se alimentar com a palavra de Deus. Alguém fala assim, não, o mundo inteiro já está evangelizado. O mundo inteiro até pode ter ouvido a palavra de Deus, louvado seja Deus, mas muitos até hoje ainda não entenderam, louvado seja Deus, não tiveram o entendimento sobre a palavra de Deus. E não vai longe, né? Muitas vezes o nosso vizinho, morando do nosso lado, ouviu a palavra de Deus? Ouviu, mas não entendeu. Louvado seja Deus. Como vai entender, né? Se ninguém explica, louvado seja Deus. Ouvir é uma coisa e entender é outra. Louvado seja Deus. Quantas as vezes nós ouvimos, né, algo, mas não temos o entendimento sobre aquilo que nós ouvimos. Louvado seja Deus. E o tempo é chegado, louvado seja Deus, de nós pregar a palavra de Deus. Louvado seja Deus, em tempo e em fora de tempo. Mas agora, principalmente, os dias que nós estamos vivendo, sabemos que o arrebatamento do Senhor está às portas. Louvado seja Deus, e há necessidade de nós evangelizar. Louvado seja Deus, lançar a palavra de Deus sobre as pessoas. Louvado seja Deus, não é chegar, né? Como a palavra de Deus fala aqui, lança teu pão sobre as águas. Tem gente que acha que é pegar um pão, né? E jogar lá nas águas. Não, não é isso. O pão é a palavra de Deus. Aqui a Bíblia, quando se fala pão, está falando sobre a palavra de Deus. E água simboliza gente, louvado seja Deus. Devemos lançar a palavra de Deus sobre as pessoas. Louvado seja Deus, porque os dias são difíceis. Louvado seja Deus, os dias são maus. E estamos vivendo dias muito, né, turbulentos. E as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus para ter paz, a verdadeira paz que só o Senhor pode dar. Louvado seja Deus. Não a paz que o mundo dá, porque o mundo não tem paz. O mundo tem perturbação, tribulação. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é a paz, a verdadeira paz. Louvado seja Deus. O Senhor é a nossa paz. A palavra dele é a nossa paz. Louvado seja Deus. Quero, assim, né, aproveitar a oportunidade e falar para vocês. Não desistimos, né, jamais de orar pela nossa pátria, pelo nosso Brasil. O nosso Brasil está carente
da oração, né, das nossas orações, das nossas intercessões. Louvado seja Deus. Quero dizer para você, não desista, continue orando. Louvado seja Deus. A palavra de Deus fala que ali, quando o povo de Deus estava no Egito, o Egito simboliza o mundo. Louvado seja Deus. E ali, quando o povo esquecia de Deus, o povo sofria. Mas quando o povo se dedicava a buscar o Senhor ali ouvia o seu clamor, e o Senhor via ali o seu sofrimento, e o Senhor agia em prol de seu povo. Louvado seja Deus. E hoje, né, não é diferente. Se nós se dedicamos a buscar o Senhor, Ele vai ouvir o nosso clamor, vai ver o nosso sofrimento, e Ele com certeza, sim, vai vir e vai intervir em nosso favor. Louvado seja Deus. Quero dizer para você que por muitas das vezes, por eu ficar triste, eu cheguei sim pensar em não orar mais, parar de orar, mas o Espírito Santo de Deus tem colocado em meu coração que não é para me desistir de orar pela a nossa pátria, o nosso Brasil, e Deus tem colocado no meu coração também para mim falar para as pessoas, né, não desistir de orar pela nossa pátria, porque a igreja do Senhor está aqui, a igreja não foi arrebatada ainda. Louvado seja Deus, e a necessidade de nós orar sim. Louvado seja Deus, não desistir jamais. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus é Deus guerreiro. Louvado seja Deus. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Assim diz a palavra de Deus. Louvado seja Deus, que nós devemos orar com perseverança. A palavra de Deus fala que nós devemos orar em todo tempo. Louvado seja Deus, orar sem cessar, de dia e de noite. Louvado seja Deus. Jamais vamos parar de lutar, jamais vamos soltar nossas armas, que é a oração. Louvado seja Deus. Vamos lutar, que Deus há de intervir sim por nós. Louvado seja Deus. O povo de Deus, os soldados de Deus, eles não são covardes. Louvado seja Deus. O soldado de Deus é valente. Louvado seja Deus. Se nós temer ao Senhor e for fiel ao Senhor, louvado seja Deus, o Senhor vai lutar por nós. Louvado seja Deus. Quero aproveitar e falar para vocês neste vídeo que vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar, vamos chorar pelo nosso Brasil, pela nossa pátria, pela nossa nação, pelo povo de Deus, pela nossa família, que há necessidade. Louvado seja Deus, de nós buscar o Senhor com confiança e jamais perder a fé. Louvado seja Deus. Os dias são difíceis, são. Louvado seja Deus, mas é nos dias difíceis que o povo de Deus tem que lutar. Louvado seja Deus. Não existe nenhum vencedor se não lutar, se não tiver a guerra. Louvado seja Deus. A nossa guerra é espiritual. Louvado seja Deus. Não é brigando, não é xingando, porque se nós ficar brigando, xingando A, xingando B, nós vamos entristecer o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mas se nós começar a clamar, chorar, se humilhar, louvado seja Deus, nós vamos ser vitoriosos, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está,
com gemido inexprimível. Louvado seja Deus, ele está intercedendo ao Pai por nós. Louvado seja Deus, mas para isso nós precisamos temer ao Senhor. Louvado seja Deus. Quem fica brigando, quem fica xingando A e B, esse não está temendo a Deus. Louvado seja Deus, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Louvado seja Deus, é contra, né? Nós sabemos o que é. Louvado seja Deus, é contra o mal. Louvado seja Deus, contra a cilada do inimigo. Louvado seja Deus. Jamais, né? Esse negócio de ficar xingando, isso não vem de Deus. Louvado seja Deus. O que vem de Deus é a perseverança, a oração. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o bom soldado, ele luta até vencer, mas a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Enquanto nós estamos, né, ficamos brigando, xingando, nós estamos perdendo a guerra. Louvado seja Deus. Mas enquanto nós estiver orando, jejuando, vigiando, nós estamos tampando as brechas. Louvado seja Deus. Nós não estamos dando lugar para o Satanás, porque quem fica brigando, xingando, não está dando lugar para o Satanás, porque isso não é de Deus. Louvado seja Deus. A ordem do Senhor é marchar. Como que o povo de Deus marcha? Louvado seja Deus. É com confiança, com fé. Louvado seja Deus. Os dias são difíceis? São, mas nós não perdemos a guerra. Louvado seja Deus. O Senhor, nosso general de guerra. Louvado seja Deus. O Senhor, né, é o nosso vencedor. Louvado seja Deus. É o nosso capitão. Louvado seja Deus. É o Senhor. Jesus é o nosso capitão. Ele luta por nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vela por nós. E ele está ali, louvado seja Deus, intercedendo por nós, levando as nossas súplicas até o Pai. Louvado seja Deus. Agora, se nós ficar brigando e xingando, como o que vai acontecer, né? Ele vai levar nossas orações? Não, vai ser impedido. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus fala que o pecado, né, separa o homem de Deus. E se nós ficar brigando e xingando, nós estamos pecando. Se nós estamos pecando, estamos sendo separados de Deus. Como que a nossa oração vai chegar até o Pai, né? Louvado seja Deus. Não, louvado seja Deus, jamais. Que o Senhor, quando ele ouve, né? Ele vê, né, as nossas transgressões, que quando nós estamos pecando, estamos transgredindo. Louvado seja Deus. O que nós estamos fazendo? Sendo separados de Deus. Aí nós perdemos a guerra. Louvado seja Deus. Se nós ficar dando lugar para o inimigo, mas se nós tampar as brechas, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor vai ouvir a nossa oração e vai lutar, vai enviar os anjos para lutar em nosso favor. Louvado seja Deus. Esta é a palavra de Deus, né? É a palavra que o Senhor colocou no meu coração para me transmitir para o coração de vocês. Louvado seja Deus. Vamos continuar lutando, vamos continuar, porque o bom soldado, ele não perde a guerra. Louvado seja Deus, mas ele vence. Somos vencedores. Louvado seja Deus. Vamos continuar orando, intercedendo a Deus, né? E pedindo a Deus que ele venha lutar por nós, que ele venha mudar o quadro e situações que ele faz. Louvado seja Deus. Aqui está a palavra de Deus. Não tem aqui, ó, um livro aqui, uma palavra que fala, né, que o povo de Deus perdeu a guerra, se o povo de Deus estiver na posição. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando o povo estava na posição, eles ganhavam a guerra, mas quando eles saíam da posição, eles perdiam sim a guerra. Louvado seja Deus. O segredo é ficar na posição.
Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom, é maravilhoso e a sua bondade dura para sempre. Louvado seja Deus. Mesmo em tempo difícil, não paramos de lutar. Louvado seja Deus. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Obrigado por você ter ficado até aqui, né, ouvindo a palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, né? A próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Deus te abençoe, fique com Deus, fica na paz do Senhor Jesus. Amém?